Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Finanças Pessoais Simplesmente Prospere. Até agora, nossa jornada tem sido focada em desvendar os princípios bíblicos atemporais para uma vida financeira próspera. Temos explorado não apenas conceitos teóricos, mas também ferramentas práticas essenciais, como a importância de registrar todas as receitas e despesas. Essa prática simples, mas poderosa, nos permite ter clareza sobre nosso dinheiro e tomar decisões mais sábias. Com essa base, aprendemos a importância de buscar a liberdade financeira, começando pela eliminação rápida de dívidas e financiamentos. Entendemos que o trabalho, longe de ser um fardo, é um caminho designado por Deus para a nossa prosperidade. Ao nos dedicarmos com diligência, plantamos as sementes que nos permitirão colher a tão desejada liberdade financeira. Aprendemos até aqui que a liberdade financeira não é um sonho distante, mas sim um estilo de vida acessível a todos que se dedicam a seguir com cuidado os princípios bíblicos para a gestão de suas finanças. Na aula de hoje, aprenderemos sobre uma questão fundamental, a honestidade e também sobre conselho. O que a Bíblia ensina sobre esses assuntos? Para começar, é fundamental compreender a importância da honestidade, um valor central na Bíblia. A honestidade não é algo negociável, pois a própria natureza de Deus é a verdade. Essa verdade é refletida em seus mandamentos. Dos 10 mandamentos, 2 são diretamente sobre a honestidade. Êxodo 20:15, não furtarás. Êxodo 20:16, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos, como diz João 14:15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Sendo assim, não podemos afirmar que amamos a Deus e, ao mesmo tempo, praticar atos de desonestidade. A Bíblia também nos ensina a amar o próximo, incluindo nossos inimigos. Esse amor é incompatível com a desonestidade, como vemos em Romanos 13, versos 9 e 10. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E qualquer outro mandamento se resume neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Os 2 maiores mandamentos deixados por Jesus, amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo, só podem ser cumpridos se vivermos de forma honesta em todas as áreas, principalmente nas finanças. No nosso dia a dia, somos constantemente tentados a ser desonestos, especialmente quando acreditamos que estamos em uma situação injusta. Vivemos em uma sociedade que valoriza a vantagem, mas como podemos resistir a essa tentação? A Bíblia nos oferece a solução. Em Gálatas 5, 16 e 17 lemos: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. No entanto, nossa natureza humana é propensa ao mal. Jesus nos alerta em Marcos 7, 21 e 22, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Diante disso, qual é a solução? A Bíblia nos apresenta a regra de ouro. Em Filipenses 2,4, não atente cada um para o que é seu, mas para aquilo que é dos outros. Para vivermos acima da média, devemos colocar os interesses dos outros em primeiro lugar. Isso envolve agir com gentileza, respeito e cortesia, tratando os outros como gostaríamos de ser tratados. Como reforça Provérbios 4, 26 e 27, pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. A desonestidade, não importa o seu tamanho, é sempre desonestidade. Alguns exemplos comuns na nossa sociedade são furtar, fazer ligações clandestinas de energia ou internet. Efésios 4, 28 diz: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir
com o que tem necessidade. Subornar. Oferecer ou aceitar suborno para evitar uma multa de trânsito, por exemplo. Êxodo 23:8 adverte: também suborno não aceitarás, porque o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras do justo. Sonegar impostos. Marcos 12:17 nos ensina a dar a cada um o que é seu. Então Jesus respondendo disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não devolver o dízimo. Malaquias 3:10 nos lembra da importância da fidelidade quando diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos venha a fartar. Esses exemplos mostram que a desonestidade se manifesta de diversas formas, e a Bíblia nos orienta a agir com integridade em todas elas. O que fazer se você agiu de forma desonesta? Se a desonestidade foi um erro em sua vida, o primeiro passo é buscar a Deus. É fundamental reconhecer e confessar o pecado. A desonestidade é uma ofensa ao Espírito Santo. Por isso, buscar o perdão divino é essencial para restaurar sua comunhão com Deus. Em seguida, procure a pessoa que foi prejudicada e peça perdão. Esse é um passo difícil, que exige humildade, mas é crucial. Como diz Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Além de pedir perdão, é preciso restituir o prejuízo. O exemplo de Zaqueu em Lucas 19:8 é inspirador. E Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Se não houver como restituir a pessoa diretamente, a Bíblia sugere uma alternativa em Números 5:8. Mas, se esse homem não tiver parente chegado a quem se restitua a culpa que se restitua ao Senhor, para o sacerdote, afora o carneiro da expiação com que se fará propiciação por ele. A Bíblia é clara sobre as consequências da desonestidade e clara também com relação às bênçãos da honestidade. Sobre os desonestos, impedimento na comunhão com Deus, Provérbios 3:32. Porque o perverso é abominável para o Senhor, mas com o sincero ele tem intimidade. Também, maldições para a família, Provérbios 15:27. O que se entrega à avareza perturba a sua casa, mas o que odeia o suborno viverá. E até mesmo morte, Provérbios 21:6. Trabalhar para juntar tesouros com língua falsa é vaidade e laço de morte. Ainda, escassez e miséria. Provérbios 13:11. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a junta com o próprio trabalho a aumentará. Quais são as bênçãos para os honestos? Primeiro, intimidade com Deus, Provérbios 3:32. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com o sincero ele tem intimidade. Bênçãos para a família, Provérbios 27. O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os filhos depois dele. Bênçãos para a vida e boa fama, Provérbios 12:19. O lábio da verdade será estabelecido para sempre, mas a língua da mentira por um só momento. Uma vida próspera e feliz, Provérbios 15:6. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda do perverso há perturbação. Agora vamos falar sobre a importância de buscar conselhos financeiros. Você costuma pedir conselhos antes de tomar decisões importantes? E se a decisão for financeira, você busca ajuda especializada? Em uma era dominada por influenciadores que oferecem conselhos sobre tudo, desde a rotina diária até grandes escolhas de vida, é crucial saber em quem confiar. Do ponto de vista bíblico, a busca por conselhos é um ato de sabedoria e não de fraqueza. Como nos lembra Provérbios 12:15, o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Muitos problemas financeiros poderiam ser evitados se as pessoas buscassem orientação antes de agir. É a falta de humildade que muitas vezes nos impede de buscar ajuda.
Acreditamos que sabemos o suficiente para tomar decisões sozinhos, impulsionados pelo nosso desejo de independência. No entanto, essa mentalidade pode nos tornar vulneráveis. O orgulho é o principal obstáculo para pedir conselho. Nossa natureza humana nos leva a querer o controle total de nossas vidas, por isso nos expõe a riscos financeiros significativos. Vivemos em um mundo onde a desinformação, os golpes e a manipulação são comuns. Vejam só, golpes e fraudes que existem por aí. A falta de conhecimento financeiro pode nos tornar alvos fáceis de esquemas fraudulentos, como pirâmides financeiras e falsos investimentos, por exemplo. Também a influência midiática que nos leva ao consumismo, a pressão constante para consumir e o desejo por status nos levam a gastar impulsivamente sem planejamento. Muitas vezes essa pressão é alimentada pelas mídias sociais. Ainda, a falta de informação. Ignorar os princípios básicos de finanças, como poupança, investimento e gestão de dívidas, pode levar a um ciclo de dificuldades financeiras. Nós precisamos buscar conselhos de fontes confiáveis. Isso não é apenas uma atitude sábia, é uma forma de proteger a si mesmo, a nossa família, dos perigos do mundo financeiro moderno. A Bíblia é a fonte de conselho mais segura e confiável que existe. Ela é um guia completo para a vida, inclusive para as finanças. A palavra de Deus é pura e infalível. O Salmo 119, versos 98 ao 100 diz: Tu me tornaste mais sábio que os meus inimigos por meio dos teus mandamentos, pois eles estão sempre comigo. Tenho mais entendimento que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Sou mais prudente que os velhos, porque guardo os teus preceitos. A palavra de Deus ainda é viva e eficaz. Hebreus 4:12 afirma que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante de qualquer espada de dois gumes e chega a dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É dito que a Bíblia contém mais de 2.350 versículos sobre dinheiro e bens materiais. Ela ensina princípios como o perigo das dívidas, a prudência de não servir de fiador, a importância do planejamento financeiro, o valor da generosidade, colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da vida, incluindo as finanças, é o caminho para a prosperidade e a paz de espírito. Além das Escrituras, é sábio buscar a orientação de pessoas que levam Deus a sério. O primeiro delas é o nosso cônjuge. A Bíblia ensina que um casal é uma só carne. Se não houver alinhamento financeiro, o progresso será difícil. A cooperação entre o casal é fundamental. Eclesiastes 4:9 diz que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Ao trabalhar juntos, o casal pode construir uma base financeira sólida. Buscar conselhos também de pessoas mais velhas. Não subestime a sabedoria dos mais velhos, especialmente a dos seus pais, se forem cristãos. Eles já enfrentaram desafios que você ainda não passou, como crises econômicas, inflação, fracassos financeiros. Ouça suas histórias, aprenda com os seus erros e os seus acertos. Eles ficarão felizes em abençoá-lo com conselhos. Também busque o conselho de líderes espirituais. Busque a orientação dos seus pastores e líderes. Mesmo que você tenha uma formação profissional superior e eles apenas uma formação menor, mas eles têm uma unção e uma capacitação que vem de Deus. Se eles não souberem como ajudar, com certeza orarão por você para que Deus o oriente biblicamente. É tão importante saber onde buscar conselhos, quanto também saber onde não buscá-los. O Salmo 1, verso 1 nos adverte: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Um exemplo histórico é o de Saul. 1 Crônicas 10, 13 e 14 diz: Assim Saul morreu por causa da sua infidelidade para com o Senhor, a quem ele não obedecera. Ademais, consultou uma necromante, em vez de consultar o Senhor. O Senhor o fez morrer e passou o reino a Davi, filho de Jessé. Ao buscar conselho, seja honesto. Não omita informações importantes, nem tente manipular o conselheiro para obter a resposta que você quer.
Em vez disso, dedique tempo à oração, acalmando seu coração e pedindo a Deus que guie as suas decisões. Ok? Chegamos ao final de mais uma lição importante do curso Simplesmente Prospere. Abordamos a fundamental importância da honestidade e da busca por conselhos para a vida financeira. Agora, a pergunta que fica é: o que você fará com esse conhecimento? A prosperidade, tanto material quanto espiritual, não acontece por acaso. Ela é resultado de escolhas conscientes e ações deliberadas. Pergunte a si mesmo, em relação à honestidade, há alguma área em sua vida, em minha vida, onde você precisa ser mais honesto? Seja em suas finanças, nos seus relacionamentos ou nas suas responsabilidades. A verdadeira prosperidade só floresce na base da integridade. E em relação aos conselhos, quem são as pessoas que você tem procurado para se aconselhar? Você tem buscado a sabedoria da Bíblia e de pessoas maduras na fé? Ou tem confiado apenas em sua própria capacidade? Lembre-se, o conhecimento sem a ação é inútil. A verdadeira transformação acontece quando aplicamos o que aprendemos. Então, que essa lição inspire a tomar decisões que honrem a Deus e o conduzam a uma vida de prosperidade e paz. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.